Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Segundo dia da semana, irmãos e irmãs. Ontem estava tão lindo o nosso culto. Nós cultuamos ali junto com tantos irmãos. Ontem a igreja lotada, lindo, lindo de ver. Participamos da Santa Ceia, né? E toda vez que eu vou receber a ceia do Senhor, ceiar, eu fecho meus olhos e falo, Senhor, neste momento assim que eu estou comendo do teu pão, bebendo do teu suco de uva integral, né? Pela fé eu creio que é Jesus ali. E pela fé também eu creio que naquele momento que eu tomo a Santa Ceia, Ele vem me curar, vem me libertar. Ontem eu falei assim, me deu vontade de pegar aquele microfone e falar para todos, fala assim, deixa Jesus entrar e te curar, te libertar, te sarar. É a presença dele tão especial naquele momento, né? Fazer isso em memória de mim. Eu falo, é maravilhoso, irmãos. Se a gente soubesse a importância daquilo, desse momento tão especial, todos participariam. Eu falo, é muito lindo, é maravilhoso. Ontem tinha uma fila de jovens na nossa frente e eu fiquei ali louvando a Deus. Falei, Deus, que encha o coração deles do teu amor, da tua presença, Pai. Que eles possam realmente, Pai, sentir a tua presença agora aqui neste momento. Que orei tanto para que eles pudessem sentir a presença, aquilo que eu estava sentindo, eu queria que eles estivessem sentindo. A presença desse Deus tão presente em nosso meio, sabe? Uma coisa muito linda que eu não sei explicar, irmãos. É isso aí. Bom dia, deixa elas falar, só eu falo. Bom dia, com alegria, Pai do Senhor. Hoje eu tô com uma tosse também, a garganta tá irritada. E ele está irritado também. Mas é assim, vai passar. Amém? Amém. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, começando essa semana produtiva, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos guiando, tirando todo o mal, tudo que não é seu. Livra-nos, Pai, de todo tipo de acidente, de tudo que não pertence à sua vontade, que possa ser repreendida em nome de Jesus. Sim. Que nós possamos ser cada dia melhores, cada dia mais sábios na sua palavra, no seu conhecimento. Que o Senhor possa nos dar entendimento para ler a sua palavra, para pronunciar a sua palavra, para pregar o evangelho a toda criatura, como sua palavra manda, em nome de Jesus. O que nós mais queremos é viver, Senhor, a tua palavra. Não adianta a gente ministrar a sua palavra, não adianta a gente conhecer a tua palavra, se a gente não vive aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Senhor. Santo é o seu nome. Amém. Hoje a gente vai ler um pedacinho de Lucas capítulo 13, versículo de 6, a senhora vai ler, do 6 até o 9, que é aquela parábola da figueira estéril, que todo mundo conhece, mas a gente vai ler, ela é muito linda, é muito importante para nós. Amém. Amém. E dizia esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondeu, ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não der, pois a mandará cortar. Amém, amém, amém. Irmãos, né? Essa figueira, ela foi plantada, ela não nasceu ali por acaso, não. Ela foi plantada, como nós somos plantados, nós fomos plantados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu falo que lindo, né? Ele nos escolheu, arranjou um lugar para nós, ali onde ele achou que fica melhor,
e nos plantou. E o que Ele espera de mim e de você é que dê frutos de bênção, frutos de amor, frutos de alegria, fruto de paz. É isso. E Ele vem, né? Ver como estamos com frutos. E tem a figueira fingida, a figueira enganosa. Sabe qual é? Aquela que só dá folha. Porque a figueira, ela é diferente das outras árvores. Ela, quando ela dá o fruto, primeiro ela enche de folha e dá seus frutos ali embaixo, escondidinho ficam os frutos. Eu sei muito bem porque na casa, Luiz Alberto, que Deus te abençoe, irmão, Roseli, bom dia, com alegria. Roseli, bom dia. Na casa do meu sogro, na chácara do meu sogro, tinha figueira, e eu e o Elcio, a gente pegava muito figo. E os figos, eles dão debaixo das folhas. Então, a figueira falsa é aquela que enche de folha. Mas você vai lá procurar achando que vai ter frutos e não tem fruto nenhum. É falso as folhas. Lá tá lá, mas não tem um fruto lá embaixo. É isso aí, irmãos. E o nosso Deus não. Quando Ele nos plantou, Ele queria frutos, claro, né? Para que ocupar a terra? Para que inutilmente? Por quê? Para quê? E Ele vem nos alertando, irmãos. Se não der fruto, eu corto. Entendeu? Ana, bom dia, Ana, com alegria, minha irmã. Que Deus te abençoe, Bom dia, você e toda a família Melo. Mas aí, Célia, ele falou, eu plantei uma figueira na minha vinha. Comprou uma muda e plantou no meio da vinha uma figueira. E hoje para nós a Ele vinha chegou é a ao igreja, primeiro ano, né? procurou fruto, nada. Segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. O viticultor, ele cuida de uva. O vinhateiro ou viticultor, ele cuida de uva, ele não entende nada de figueira, mas ele entende da planta no geral. E ele representa aqui o Espírito Santo. Ele não deixou o dono cortar. Ele interferiu. O dono comprou aquilo lá. É como se fosse Deus investindo na gente. Compra, planta numa boa igreja, planta numa boa família, planta numa boa fábrica, planta numa boa cidade. Só que você não dá fruto. E a pessoa não dá fruto, não dá nada. E o Espírito Santo vem e fala, peraí, não corta não. Às vezes tem fungo na raiz, vamos limpar, vou tirar toda a sujeira que tem em volta, vou escavar, a palavra está falando aqui, em volta dela. E o Espírito Santo, ele fica trabalhando em você. E eu vou trabalhar, olha aqui, né? ó, deixa no versículo 8, ó, deixa que eu escave e a esterque. De repente tem aqueles fungos brancos, vai minando a árvore, vai matando a árvore. Vai tirando toda a seiva. Ele quer saber, ó, ela é interpretada como uma metáfora da paciência de Deus para conosco. Olha quantas coisas Deus faz para nós, dando oportunidade para arrependimento, para mudança. Pessoas para te falar, levar a palavra. Pode ser aplicada até para nós, para indivíduos assim, individualmente, pode ser aplicada para grupos de pessoas que precisam de um tempo para produzir frutos espirituais também. Olha o que ela representa. E esse Espírito Santo, que ele pulou lá na frente, não corta não. Aí se não der resultado, eu vou trabalhar mais um ano nela, vou limpar. E se der fruto, ela ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Dá um tempo, é paciência, é trabalho, é tempo, né? Vamos ver o porquê. Às vezes as pessoas estão nesse mundo aqui há muito tempo, irmãos, e não faz nada. Sabe gente que veio no mundo para nada? Existem algumas pessoas que são uns inúteis. Ontem, dá licença só um pouquinho, bem. Ontem nós estávamos indo para o culto
E aí nós passamos na frente do posto. E o posto, gente, só bebida, droga, som. No máximo. No máximo, aquela bagunça, as mulheres com os homens lá, aquela bagunça. Sodoma e Gomorra. Aí você fala assim, todos fomos plantados, todos, aqueles lá foram plantados. Mas que fruto que dão? Nenhum fruto. Sabe quando você está andando no meio da Aí estrada? é triste, né, ver. Às vezes você Eu está fico andando no meio da triste de estrada, ver. sim, Célia, você está andando. Maria, bom dia. Raquel, bom dia. Rafaela, Marina. Bom dia, Pai do Senhor. Paz. Quando você está andando na estrada viajando, de repente você vê uma goiabeira no meio do nada. Ninguém plantou. Nasceu ali por acaso. Um passarinho fez um cocôzinho ali com semente de goiaba e nasceu, germinou uma goiabeira. Aí às vezes ela dá uns bichos, sabe aquelas goiabas bichadas? Aí eu amo Mas ela comer não goiaba foi da estrada. plantada. Ela foi um acaso, mas essa aqui, que representa nós não fomos um fruto do acaso, nós fomos plantados, escolhidos e plantados. Separado. Como uma planta que você compra para ornamentar a tua casa, tá? Uma orquídea, um calanchoê, uma planta bonita, uma violeta que você pode colocar dentro da sua casa. Você compra na intenção dela ter uma flor linda, durar 2 meses e ficar lá bonita. Se ela nunca der flor, para que ela serve? Para nada. Se nós nunca dermos frutos, nós não servimos para nada. A outra parábola que a Célia falou, essa outra passagem, é outra parábola que não tem a ver com essa. Qual? Aquela lá da flor, que Jesus foi procurar frutos debaixo das folhas, porque ele viu ela frondosa, bonita, né? E ele foi logo debaixo, enfiou a mão na certeza que lá tinha fruto e não tinha nenhum. Pôs de novo em outro galho, nada. Imediatamente, Jesus amaldiçoou aquela figueira, Pedro não, ficou quero olhando. falar dessa. Não, eu sei, mas você que falou da outra, eu estou comparando. Não, estou falando assim, ó, que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não o achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inútil. Por que ela ocupa a terra? Por que está tirando os nutrientes da terra? Por que está, sabe? Às vezes você está perdendo tempo. E nesse caso ele está falando, por que essa pessoa está aqui fazendo esse trabalho, mas não faz com dedicação, faz de qualquer jeito, faz lambança, faz serviço errado, sabe? Não serve para nada, fica aí ocupando, tirando o salário de uma pessoa que quer trabalhar, né? Tirando o ministério de uma pessoa que queria estar aqui. Deus manda cortar. O Espírito Santo pula na frente, intercede por ela e fala, não, vamos dar um jeito, vamos cuidar dela este ano. Vamos escavar, vamos tirar os fungos das raízes, vamos limpar essa raiz, vamos adubar, vamos colocar esterco bom nela. E aí sim, é a paciência que Deus tem conosco. A paciência que o Espírito Santo tem em trabalhar na gente, né? De uma maneira geral na gente. Porque se eu estou pregando essa palavra também, ela vai servir primeiro para mim que estou mais perto. Amém? Amém. Nós vamos orar hoje, né? Pedindo assim que o Espírito Santo de Deus, ele possa vir nos curar, nos trazer sabedoria, para que a gente possa dar muitos frutos, para ligar o coração do Pai, né? O Pai nos plantou e que Ele possa, assim, ver frutos em mim e em você, muitos frutos. Que a gente possa alegrar hoje, né? O coração desse Pai amado, Pai querido, que a gente ama tanto, que fez tanto por nós, irmãos. E o que a gente pode fazer é dar frutos mesmo, né? Frutos de bênção, frutos de paz, de amor, que aonde você for, as pessoas possam sentir a tua presença.
Olha como que Deus nos usa de uma forma assim, espontânea, natural. A gente não precisa fazer força para viver essas coisas nele. Você acredita que eu fui no mercado aqui, Patrocínio Paulista? Eu e o Elcio, nós descemos, fomos no supermercado e na fila do caixa, uma amiga nossa, fazia tempo que eu não via ela. Muito tempo que eu não via ela, mesmo morando aqui em Patrocínio, muito tempo que eu não a via. E lógico, gente, eu sou de abraçar, eu gosto de abraçar, eu sinto prazer em abraçar, eu sinto alegria de abraçar. E eu cheguei e dei aquele abraço nela, né? E ela falou assim, poxa, Célia, isso foi tão bom para mim hoje, nossa, alegrou meu dia. Que abraço gostoso, nossa, que gostoso. Sabe, é assim, irmão, você não precisa nem falar. Deus, ele te usa, você tem que dar fruto aonde você for. Frutos. Talvez uma pessoa está precisando de uma palavra, de um carinho, de um abraço, né? Você levar uma lembrancinha assim, ó, uma flor, uma florzinha, uma coisa simples, não precisa ser cara. Para uma pessoa que você sabe que não recebe nada há muito tempo, uma pessoa que está sozinha, deixa ela sentir que ela é amada, que ela é querida, filha de Deus. A gente tem que agir. Mauro Eslon, olha lá o seu amigo. Mauro, paz, bom dia. Mauro, que Deus te abençoe. Pai do Senhor Jesus. Sabe assim, esses mimos, essas coisas, é fruto. Fruto não precisa ser coisa grandão, coisas grandiosas. Um desvio de caminho. Às vezes você... Ó, o Mauro, esse Mauro aí é amigo de infância, morava em Santo André, a gente estudava junto, ia na escola junto. Um dia que eu fui no Rio de Janeiro, ele mora lá em Taubaté, tem um restaurante, eu dei uma volta e entrei lá em Taubaté e fui lá. Pena que ele não estava lá. Pena que ele não estava, mas nós almoçamos no restaurante. Nós almoçamos lá e nós fomos embora. Falei, um dia a gente volta. Bom demais lá o restaurante. Mas, irmãos, umas coisas que eu acho que faz a diferença. Esses dias, uma amiga minha de Santo André, ela, Celinha, ora pra mim. Sabe assim, a gente não se vê há bastante tempo. Há uns 15 anos, né? É mais ou menos. A gente não se vê há tanto tempo. E ela, Célia, ora pra mim. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, ora pra mim. Sabe assim? Você fala assim, tô dando fruto, Senhor. Né? Ela lembrou de mim, ela sabe que eu sirvo a Deus, que eu ando na presença desse Deus Todo-Poderoso. Ela conhece a minha vida, ela sabe que eu não só tenho folha, não. Eu dou frutos. E é isso que Deus quer de mim e de você hoje. Você que entrou aqui hoje, Deus está falando para você. Eu te plantei, eu te plantei, eu te plantei. E que você dê frutos, para quando ele chegar pertinho, ele veja os teus frutos, né? Ai, que lindo, Deus. Palavra linda hoje, irmãos. Amei ela. O Espírito Santo vem falar assim, ó. Deixa este ano que eu escave, limpe as raízes e a esterque. E aí sim, o ano que vem, se ela não der fruto... Peça ao Espírito Santo que ele possa... Mas o Espírito Santo aqui é o vinhateiro, vinhaticultor, que vai limpar, que vai cuidar. E essas coisas são muito importantes. Estou lendo um livro lindo, irmãos. Bom dia, Espírito Santo. Esse livro é bom. Muito bom. Quando eu vou para São Paulo, é muito difícil eu ir. Aí eu vou lá e visito o Gênio, que é um amigo de infância, que a gente andava junto quando a gente era criança. Jovens, adolescentes, sempre andamos junto. O Gênio, eu fui lá visitar e eu sempre vou. O Paulo, já fui 3 vezes na casa dele, mas ele nunca está em casa. É amigos de infância, irmãos, de criança, desde criança. Que hoje eu cure, eu vou e ele já veio aqui na minha casa, dormiu aqui, nós já saímos juntos, eu vou lá. Nós já viajamos lá. Irmãos, irmãos de infância. Essas coisas, é assim, ó, é o tempo, é uma coisinha que faz uma diferença na vida das pessoas, sabe assim? Sabe, eu tenho as minhas irmãs de sangue. E eu falo assim, olha, graças a Deus, irmãos, eu vejo, né? Ontem minha irmã pôs assim, te amo.
Te amo, minha irmã. Você é muito importante para mim. E isso é fruto. É fruto. É fruto. Porque se eu fosse uma pessoa egoísta, se eu fosse uma pessoa que só cuidasse do meu eu, que procurasse só o meu bem, que não me preocupasse com as outras pessoas, para que eu vim? Para quê? Né? Às vezes até eu penso assim, falo assim, eu devia cuidar mais da minha vida, né? Sério. Mas eu falo, Senhor, estou aqui. Seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita. Irmãos, quantas vezes eu fui para a igreja querendo orar para minha família, mas chega lá, tem famílias que estão precisando tanto de oração e eu esqueço de orar e vou orar para outra, esquecendo de orar para a minha, mas eu sei que enquanto eu estou orando para o outro, Deus está curando a minha. Deus faz assim. Então, dê mais frutos de bênção. Amém? Hoje eu tô chorona, irmãs. Ai, acordei hoje na presença do Senhor, assim, Amém. eu tô... Amém. Choro. Graças a nós te damos por esse momento de oração. Nós temos um caderno aqui, ó. Esse caderno, ele tá cheio de nome de pessoas que pediram oração. Crianças com câncer, pessoas que estão pedindo. Eu fiz tantas aqui, pessoas, tantas pessoas. Aí a Célia colocou... Ontem eu coloquei quem foi batizado. Ontem, primeiro nós vamos entregar os jovens que foram batizados ontem. Louvar a Deus pela vida deles, que eles perseveram e dê frutos, né? O Guilherme, Lucas, Isadora e Amanda. Guilherme, Lucas, Isadora e Amanda foram batizados ontem. Gente, que lindo, que maravilhoso. Agradecendo a Deus, né? Pela vida deles, são jovens. Achei bonito que um casal casou antes de ontem e se batizou ontem. Que lindo, muito lindo, né? Deus agindo no nosso meio. Eu quero orar pelo Miguel, menininho de 4 anos que está na UTI, o Samuel, 12 anos, precisa muito da nossa ajuda e está precisando também de sangue, irmão. Sábado vai sair da Donai uma van para quem puder doar sangue para doar sangue para ele. Infelizmente eu não posso, porque eu vou fazer 65 anos e eu teria que doar sangue antes dos 60. Pela primeira vez eu nunca doei sangue, então não vou poder ir. O Samuel, a Rosângela, a Ângela, a Vitória Gabriele, a Tiffany, a Rosângela precisa muito das nossas orações, muito, muito, muito. Orando por ela, pela Tiffany, pelo Davi, pelo Hugo, a Rafaela, para que Deus abra uma porta de emprego para a Rafaela, o Luiz Antônio Carvalho, a vida financeira, a vida sentimental, para toda a família Melo, né, Ana? E todos que estão na live. Todos que estão na live. Família da live. Raquel, da dona Ana, a Célia já falou, né? Da família do Mauro, família da Maria, em nome de Jesus. A Roseli, família da Roseli, os filhos da Roseli, está aqui todos os nomes dos filhos da Roseli no nosso caderninho de oração. E eu quero orar pela minha irmã, pela minha amiga Renata, irmã, pedindo que Deus toque nela, cure, liberte ela de todo mal. Amém? E orando pela pastora Anice, pelo Ocimar, por todos. Amém? Amém. Amém, amém. Amém. Santo Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as pessoas nas suas mãos, no seu colo, Pai, que o Senhor possa visitar cada um segundo a sua necessidade. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é que sabe a necessidade de cada um. Toca, Pai, cura, transforma a vida deles, Pai, para que o seu nome seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor possa cuidar de nós, da nossa palavra, da nossa live. Venha produzir, Pai, frutos nessas sementes que nós jogamos. Em nome de Jesus nós pedimos que essas sementes venham frutificar no futuro, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia.
Amém, irmãos? Hoje à noite tem live, 18 horas no meu celular, né, no Facebook, como toda segunda e sexta. Quem tiver disponibilidade, né, para assistir 20 minutos, meia hora, depende da palavra, toda sexta e toda segunda-feira. Amém? Nós estamos aqui aprendendo com vocês. Que Deus abençoe. Né? Vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem pedirá? Quem pedirá, né, Ninguém. Mauro? Ninguém, né, Ninguém vai Raquel, pedir. Maria, Roseli, Ana, Eva, todos. A Edna e o Paulo. A Edna hoje está atrasada, mas depois eu sei que ela entra para ver. Amém. Um abraço para o Vandeir. Deus abençoe cada um. Um abraço para o João, Eva, todos juntos aí, né? Que lindo. Seu Antônio, todos juntos, entregando tudo na presença de Deus Todo-Poderoso. Bom dia, fiquem com Deus, bom trabalho. Vamos trabalhar. Vamos. Hoje Aqui, essa noite choveu e esfriou pra caramba, tá gelado. vou passar roupa. Fica na paz do Senhor.